Só a ter contrações lá e aí se desesperou e aí foi bater no hospital. E essa paciente, ela chegou lá no hospital com uma amiga do trabalho que levou ela para lá. E essa amiga, super nervosa, começou a dizer que a paciente não tinha passagem, já estava contraindo muito forte, a paciente estava desesperada, não tinha passagem. E a gente começou a explicar, ó, não tem como dizer que não tem passagem, porque a gente só consegue dizer se tem ou não passagem depois que o colo dilata completamente e o bebê não desce. Aí a gente afirma que não tem passagem. E aí conversamos, a equipe da enfermagem foi lá, conversou todo mundo, explicou tudo que poderia explicar para essa paciente. Mas a paciente continuava desesperada. E aí o que foi que aconteceu? A mãe dessa paciente chegou com o marido. E aí a mãe dessa paciente, ela já tinha parido alguns filhos normais, era aquela pessoa bem proativa, sabe? Aquela pessoa bem aguerrida mesmo. E aí ela e o marido começaram a tentar acalmar essa gestante. E aí depois que o marido e a mãe dessa paciente conseguiram acalmar essa paciente, não porque o que a gente estava falando estava errado, mas sim porque a gestante não conhecia a gente, que esse é o grande problema da emergência da maternidade, porque você chega lá para ser atendido por uma pessoa desconhecida, você não sabe quem é que está lá. Enfim, aí essa paciente, ela ficou mais calma, aí a gente foi lá, eu conversei com ela, disse, olha, nessa fase que você tá, na fase latente do trabalho de parto, o exercício não ajuda, a única coisa que ajuda é você tentar ficar calma, ficar mantendo um padrão respiratório de meditação, que essa fase vai passar, você vai entrar no trabalho de parto ativo e você vai parir esse menino, não tem nada aí pra gente dizer por hora que tem alguma coisa errada, só o seu medo que tá atrapalhando. Depois de um tempo, né, na corrida do plantão, aí chegou a hora de reavaliar essa paciente. Quando a gente foi vê-la, ela já estava assim, outra pessoa, sabe? O marido dela era super participativo, a mãe estava ali no pé, estava com 2 acompanhantes, ela. E aí, o que foi que aconteceu? Quando a gente tocou, essa paciente já estava, acho que com 8 para 9 centímetros, o bebê já estava ali já insinuado, de plano de 0 para mais 1. E assim, tudo para parir, sabe? E o semblante da paciente, quando olhava para o marido, era tipo, cara, não tô só, sabe? E aí isso chama a atenção para você entender uma coisa. O seu parto tem que ser com pessoas que você conhece, com pessoas à sua volta que vão te apoiar. Não a pessoa ao lado que vai te gerar dúvida, que vai te gerar insegurança. Porque na maternidade, na maioria das vezes, a única pessoa que você conhece é a pessoa que você levou. Então o que ela fala tem um peso absurdo. Passou algumas horas, essa paciente pariu. Ou seja, essa paciente saiu de alguém que não tinha passagem para alguém que pariu depois do acompanhante certo chegar. Por isso que eu sempre falo para as gestantes que eu acompanho, tenha uma doula. Porque a doula, ela pode entrar no serviço junto com o seu acompanhante e vai fazer toda a diferença durante seu trabalho de parto. Você tem que fazer tudo para que seu trabalho de parto